comentar sobre algumas atitudes na família que podem ser importantes na prevenção do ataque em escolas. Então, algumas destas situações que eu considero que devem ser consideradas, né, pelos pais ou responsáveis, né, pelas crianças e adolescentes, seriam: então, observar o filho na internet, celular ou por computador, né, se ele utiliza as redes sociais dessa forma, né, por esses veículos. Então, sempre que possível, fazer isso. E ver o que ele está lendo, o que ele está jogando, ou o que ele está conversando com alguém, claro, né, nas conversas, dentro, né, daquilo que, vamos dizer, não é uma grande invasão à privacidade, né, principalmente de adolescentes, né? Então, ter o bom senso, ver até onde que se lê, né, para não cometer erros, né, em termos de fazer coisas que também seriam completamente equivocadas, né? Por que é importante, às vezes, saber com quem, principalmente o adolescente, está conversando? Porque ele pode estar falando com alguém que o incentive a fazer algum ataque em escolas, né? Ou jogos que incentive também esse tipo de conduta, né, de um adolescente ou, né, de um pré-adolescente. Uma outra coisa, né, quando o filho, né, está navegando na internet, né, em redes sociais, e quando chega um adulto, né, os pais principalmente, ele fecha imediatamente aquela página ou minimiza, é sinal de que ele não quer que alguma coisa que ele estava tendo acesso seja vista pelos pais, né, ou por aquelas pessoas. Portanto, se deve sim verificar o que ele estava vendo. Às vezes, ele estava vendo alguma coisa relacionada a ataque em escola. Por isso que deve sim verificar. Uma outra coisa, quando, né, você vê que seu filho, ele até comenta, né, sobre os ataques, assim, de um modo, às vezes, até irônico, né, hipócrita, ou como sendo algo natural, né, algo que não deve ser coibido, né? Quando você vê que ele faz isso, seria importante que antes dele ir para a escola fosse revistado, sim, a bolsa, a mochila. E se ele usa roupas largas, até ver, né, se no corpo não tem uma arma ou algo assim. Não é de se esperar que uma pessoa comente de modo positivo a respeito de ataques em escolas. Portanto, se ele faz isso, algo deve ser feito aí, né, pelos responsáveis. Uma outra coisa, né, prestar atenção se o filho demonstra algum nervosismo na hora que ele vai para a escola, né? Perguntar se aconteceu alguma coisa, né, ou se ele está nervoso e poderia falar a respeito, né, do né, o que motivou esse nervosismo. Isso ocorrendo, também você deve verificar bolsa, mochila, pasta e roupas mais largas também. Não é de se esperar que uma criança fique nervosa ou um adolescente porque vai para a escola. E muitos, exatamente, né, porque ainda não são pessoas, né, mais acostumadas a situações de muita violência, então podem sim demonstrar algum nervosismo. E se você observa, você tem que tomar sim uma atitude. Uma outra coisa, nunca se deveria ter armas em casa.
apenas em situações excepcionais. E quando isso acontece, elas devem ser guardadas de um modo muito cuidadoso, para que ninguém tenha acesso a elas, a não ser aquela pessoa que saiba como manusear a arma. Portanto, não ter armas em casa, ter cuidados no comportamento dos filhos, né, em relação à internet, a comentários, né, sobre ataques, etc. Quando isso acontece, quando os pais ficam, de fato, prestando atenção, né, nos filhos, nesse sentido, provavelmente se pode evitar novos ataques, massacres né, bombas e outras coisas do gênero nas escolas.